Se eu vou fotografar com um bebê mais velho, com uma criança com o irmão mais velho, quais são as melhores formas de eu fazer isso? É conhecer as fases da criança e do comportamento dela. E as fases que eu vou te contar aqui, elas não são baseadas em estudos científicos, não todas, mas são baseadas naquilo que eu costumo ver, porque eu fotografo muito com o irmão mais velho, de várias idades. E da mesma forma que eu falo que o recém-nascido ele é único e que independente das características gerais da fase daquele bebê, ele tem características próprias e você deve dedicar um pouco do seu tempo para conhecer, com uma criança maior a mesma coisa. E aí, gente, como é que são essas fases? Quando eu fotografo um bebê de 1 ano e meio, bebê mais velho de 1 ano e meio, normalmente essa fase de até 1 ano e meio, a criança ela não sabe direito o que está acontecendo ainda. Ela ainda usa fralda, ela ainda mama na mamadeira, ela ainda precisa de muitos cuidados que são parecidos com o do recém-nascido. Então, ela ainda não identificou muito a diferença. E aí a gente tem, eu vou também mostrar aqui, eu tenho um álbum aqui de um ensaio que eu fiz com um bebê de 1 ano e meio, que óbvio que com 1 ano e meio você não consegue colocar a criança ali e pedir para ela fazer o que você quer. É muito difícil. Teve um caso só de um bebê assim, e faz muito tempo. Eu não sei se eu tenho esse ensaio no meu site. Mas fora isso, é muito difícil você pedir para a criança fazer alguma coisa e ela fazer. É raro. Então, o que acontece? Quando eu pego o bebê, que o irmão tem 1 ano e meio, eu falo para a mãe para a gente esperar ele dormir, ou para ela fazer ele dormir. E aí eu coloco ele dormindo para fazer foto com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o recém-nascido. Porque aí eu consigo colocar ele, deitar ele, colocar o irmãozinho do ladinho e consigo fazer a foto com os dois. Eu estou procurando um ensaio que eu sei que tem o irmão mais velho assim, e que ele estava dormindo, para ver se tem a foto para vocês verem. Senão eu pego o álbum ali. Olha, 1 ano e meio. Eu esperei ela dormir e aí fiz as fotos com ela, olha que lindo. De outro jeito, eu tinha tentado e não tinha dado certo, porque ela não para. Então, é assim que eu vou fazendo, identificando a fase. Com 2 anos, por exemplo, 2 anos, a maioria das crianças está passando pela fase do Terrible 2, que é a adolescência do bebê. Então, elas estão usando todos os limites da vida, do universo, para testar, para entender. Elas estão começando a entender os sentimentos. É aquela fase que se joga no chão e chora e grita. E às vezes acontece da gente pegar bebês que estão nessa fase. E aí, como é que você lida? Tudo isso que eu falei, ela pode funcionar com todas as fases do bebê. Mas você tem que entender como é aquele bebê. Por que aquele bebê está daquele jeito? O que pode estar acontecendo com ele? Se tem outra coisa que pode acontecer e que você pode usar isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma irmãzinha, ó, que está nessa fase. O jeito mais fácil de colocar ela junto foi colocá-la do ladinho também, ó. Então, às vezes, você não consegue colocar junto, mas coloca do lado. Se não conseguir colocar junto, põe do ladinho. Então, existem formas de eu colocar, de eu incluir o irmão. E acontece, de o bebê não quer ficar junto, mas às vezes fala assim, nossa, olha lá que legal, vamos colocar o irmãozinho num vasinho, vamos plantar o irmão, ajuda aqui, tia, vamos fingir que a gente tá colocando terra aqui, ó. E vai usando a brincadeira, brinca com a criança. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas é o que você faz com aquilo que você sabe. A partir de agora, você já sabe muito mais do que você sabia antes. Crianças de 3 anos normalmente são mais tranquilas. Ainda são pequenas, ainda não têm consciência, mas são mais tranquilas, normalmente, tá? Não é regra. 4 anos, na maioria dos casos, tem exceções também, tá? Mas a maioria dos casos vem e faz tudo o que a gente pede. Eu mostrei o Gabriel aqui, ele tinha 4 anos, então isso não é regra. Tô dizendo que é na maioria dos casos. Então vamos lá, eu tenho mais ensaios aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, com o Rodrigo, o Arthur e o Rodrigo. O Rodrigo tinha 6 aninhos. Então, com 6 aninhos, eu já coloco no colo com a criança sentada, ó.
E às vezes, com menos eu coloco também. Tudo vai depender da criança, do comportamento da criança, de como ela tá. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês em que o irmãozinho tinha 3 aninhos e ele segurou o bebê no colo também, com o assistente do lado, gente. Se você fotografa sozinha, eu não aconselho pegar um bebê de 3 aninhos, colocar um recém-nascido no colo dele e você se afastar para fotografar. Só faça isso com o assistente. O bebê tem que estar ao alcance das suas mãos. Não é para correr nenhum risco. Então, ó, deitadinha, como eu costumo fazer, e segurando a irmãzinha no colo. 4 aninhos. Eu tenho aqui, ó, o irmão primeiro fez foto com os pais junto, ó. Depois ele foi ali com o irmãozinho. É isso. Aqui eu tenho uma coisa legal para mostrar para vocês, que aí é fácil, tá, gente? Bem fácil, que é o quê? Os irmãos são mais velhos. Olha, bem mais velhos. Acho que era 11 e 16 ou 12 e 16 anos. E aí, nesses casos, a gente consegue colocar como se fosse a mãe e o pai, mas sempre cuidando também e oferecendo segurança para eles, para que eles possam segurar e ficar tranquilos em relação a isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem mais um que eu vou mostrar também, que é uma irmãzinha. E a irmãzinha também estava... A irmãzinha estava com 2 aninhos e meio, se eu não me engano. Então, ó, bem tranquilinha, deitadinho como eu costumo fazer. E ela bem calminha para ficar ali com o irmão. E depois a gente fez assim. Com os pais e com ela.